celebrar juntos também esse momento. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade então aos nossos estudos no livro de Jó. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 8. Nós vamos ver hoje 8, 9 e 10, né, num contexto geral de um diálogo. Mais um desses diálogos que existem no livro de Jó. Tem vários diálogos no livro de Jó. E hoje nós vamos ver o diálogo entre Bildade e Jó. Quando Bildade, um outro amigo de Jó, parece estar ali junto. E agora nós vamos ver, então, como que vai ser essa conversa entre Bildade e Jó. Eles vão trocar algumas palavras. A gente vai poder entender algumas coisas aqui. Antes da gente ler o diálogo, antes da gente ler aqui, porque a gente vai ler alguns versículos, a boa parte do diálogo entre os dois, a gente precisa entender o seguinte. Vamos lá, antes. Basicamente, o que a gente precisa entender? Há uma disputa aqui no diálogo sempre entre os amigos de Jó. Qual que é a disputa aqui? Para os amigos de Jó, só tinha uma razão pela qual Jó estava sofrendo, que era o pecado de Jó. Então, para eles, não tinha outra razão. Então, a razão é, Jó, se você está sofrendo dessa maneira, é porque você está pagando pelos seus erros, pecados. Basicamente você precisa confessar os seus erros e pecados para que Deus, perdoando, volte a lhe dar prosperidade. Ok? Porém, Jó sabia que não era por conta disso que ele estava sofrendo. Porque ainda que Jó não fosse alguém perfeito, ele não tinha cometido nada absurdo, né? Não havia caído em pecado, não havia nada nesse sentido que mostrasse que por conta disso ele estava sofrendo aquela punição de Deus. Então, como é que acontece aqui essa disputa dos diálogos? Tá os amigos de Jó tentando convencer Jó que ele pecou e por isso que ele está pagando. E Jó, do outro lado, está assim, não, eu não vou confessar um pecado que eu não fiz. Eu não vou me arrepender daquilo que eu não cometi. Eu preciso manter essa firmeza, essa minha palavra, porque eu sei que o meu sofrimento não é culpa e nem causa do meu pecado. Mas é porque, de alguma forma, Deus tem um propósito, eu não sei qual é, mas Ele está me permitindo passar por isso. Então, basicamente, você precisa entender isso. Por quê? Porque, para os amigos de Jó, eles estão na teologia da prosperidade. Do tipo, se você está sofrendo é porque você é pecador, porque você errou. Por isso que você está sofrendo. Mas Jó está mostrando para o seguinte, não, nem todo sofrimento é baseado no pecado. Tem sofrimento que é baseado na vontade de Deus, e Deus apenas quer que a gente passe por aquilo por alguma razão, com algum propósito, a fim de concluir alguma coisa. Então eles estão nessa disputa. Por que é importante que Jó não confesse algo que ele não fez? Porque se ele faz isso, Satanás ganha. Naquela disputa do primeiro capítulo que a gente falou lá atrás, lembra? Que era como que um tribunal. E se ele confessa, é como que Satanás fala assim, tá vendo, Senhor? Ele está pedindo perdão, porque ele sabe que o Senhor só está punindo ele por causa do pecado. E Deus está olhando e vendo assim, eu sei que o meu filho Jó não vai fazer isso, porque ele vai se manter firme e fiel a mim, apesar do sofrimento. Está fazendo sentido até aqui? Está fazendo sentido isso? Então é importante que você entenda isso, ok? Jó era submisso a Deus, ele estava sofrendo e ele reconhecia que Deus é grande, insondável e justo. Então, hoje, o tema do nosso estudo é esse. Deus grande, insondável e justo. Então, nós vamos olhar para o capítulo 8, 9 e 10 e nós vamos ver como que foi esse diálogo entre Bildade e Jó. Beleza? Então, vamos comigo. Capítulo 8. A primeira fala de Bildade estão nos versículos de 1 a 7, ok? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, aí. Jó, capítulo 8, de 1 a 7. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, até quando você falará estas coisas? Até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele, sem demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno, comparado com a grandeza do seu último estado.
Então, para um pouquinho. A primeira fala de Bildade já é uma pedrada em Jó. Ele já larga para Jó o seguinte: até quando a sua boca sairão palavras como um vento impetuoso? Até quando você vai continuar insistindo nessa sua fala? Jó havia derramado toda a sua dor e o seu sofrimento diante deles nos últimos capítulos, diante dos seus amigos, e esperava receber uma palavra de consolo do seu amigo, porque geralmente é isso que a gente espera. Pensa comigo, quando você está sofrendo e você vai compartilhar dessa dor com um amigo, você espera que esse amigo compreenda a sua dor e não te julgue, mas que ele pelo menos chore com você nesse primeiro momento. Faz sentido? Então Jó, quando ele compartilha essa dor, o seu amigo vira para ele e fala assim: para de conversa fiada, Jó. Já imaginou? Você acaba de chorar, de falar tudo que você sentiu, o cara fala assim: para com essa conversa fiada, irmão. Para com isso. Porque é essa abordagem que Bildade teve com Jó. E, gente, não é que ele fez na maldade. Poxa, Bildade é um cara mau. Não, gente. Bildade, ele está fazendo isso baseado no seu entendimento de justiça de Deus. Ele faz isso baseado naquilo que ele conhece a respeito de Deus. Ele faz isso baseado na sua teologia formada e firmada num Deus justo que julga com justiça e pune aquele que é pecador. Por isso que ele está fazendo isso. Na verdade, no coração de Bildade, ele está sendo justo com seu amigo a fim de fazê-lo reconhecer o seu erro. É isso que está no coração de Bildade. Só que apesar da teologia de Bildade estar correta, porque Deus realmente ele é justo, mas a teologia dele está incompleta. Porque Deus não é apenas justo, mas ele também é amor, misericordioso, bondoso. Logo, todos os seus atributos estão relacionados a ele mesmo. Então, ele não é só justo, mas ele é justo, amor, bondoso, misericordioso. O Bildade, ele chega a falar assim para Jó: ô Jó, os seus filhos morreram porque eles mereceram. É isso que ele falou. Os seus filhos todos morreram porque eles são pecadores. E Deus puniu eles por causa disso. É a palavra que ele deu para Jó. E aí, ele está dizendo o seguinte ainda no final, né? Ele está dizendo: e Jó, ainda dá tempo de você se arrepender, porque Deus ainda está te dando a oportunidade. É a maneira como Bildade está caminhando. Então, ele volta a fazer isso, e ele fala isso com relação a Jó, levando Jó ao entendimento de ele que precisava se arrepender. E aí, nos versículos 5 a 7, o reflexo da filosofia de Bildade é o reflexo da filosofia de Satanás. Por quê? Porque a filosofia que ele diz assim, ó, é o que está aí, ó. Você diz que não pecou. Então, se você não pecou, rogue a Deus que restaure a sua prosperidade. Porque se a sua vida estiver em ordem diante de Deus, ele fará coisas grandiosas por você. Percebe, queridos? É colocar o homem no centro. Deus está aqui para te servir. E se você não fizer nada de errado, clame a Ele que Ele vai dar tudo o que você quer. É o que Bildade está falando. Filosofia diabólica. Porque não é assim. Você não está no centro. Deus está no centro. Não é porque você é justo, reto, bondoso e faz o que é bom, que você só vai receber bênçãos de Deus. Deus pode também enviar sofrimento. Pode. Agora, não espere você que Deus seja o gênio da lâmpada. E você, o que você quiser porque você é bom, na hora que você quiser, você esfrega lá e Deus vem e atende seu pedido. Porque é isso que Bildade está falando para Jó. Bom, já que você não errou, então pede que Deus vai restaurar a sua prosperidade. Só que não é assim que as coisas andam. E aí Jó está sendo construído, esse livro, para nos ensinar, nos mostrar a verdade sobre quem é Deus. Aí olha a continuidade, vamos lá, versículos 8 e 10. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas, atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de ontem e nada sabemos.
Mas, ou melhor, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Bildade, ele faz o seguinte agora, ele vai procurar a sabedoria do passado. Ele fala para Jó o seguinte: Jó, já que a gente não está conseguindo resolver isso aqui, vamos olhar para o passado. Vamos pensar nos pais, nos nossos antigos, o que eles têm a dizer sobre isso. De fato, gente, nós temos muito que aprender com o passado. De fato, o olhar para o passado é importante para que a gente cresça no futuro. Mas lembre-se disso, ó, o passado deve ser um leme que nos conduz e não uma âncora que nos prende. Porque tem gente que é igual museu, vive do passado. Não consegue se libertar. Mas ele está preso nas coisas do passado, todo tempo. Não, porque antes era assim. Não, mas porque antes era assim. Nossa, como é que era bom aquele tempo. Nossa, como é que... Sabe assim, saudosista. Tá tudo bem, gente, olhar para o passado é legal. E o passado ele tem que nos ajudar a guiar o futuro. Mas a gente não pode estar preso no passado. E Bildade aqui, ele traz um entendimento no seu falar com Jó, de que Jó tinha que estar preso ao passado. Só que aí a gente precisa traduzir o que é tradição e o que é tradicionalismo. São coisas bem diferentes. São coisas diferentes. A nossa igreja é uma igreja de tradição, mas não é uma igreja voltada ao tradicionalismo. Eu respeito e honro a tradição, mas não vou ficar preso ao tradicionalismo. Por que não? Porque a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. É diferente. Para a Bildade, o passado era um estacionamento, mas Deus quer que o passado seja uma plataforma de lançamento. Ele tem que nos impulsionar, olhando para o passado e vendo tudo de bom que a gente viveu e os erros que cometemos, para que a gente não cometa os mesmos erros e traga também os ensinos e a essência daquilo que está no passado. A gente está estudando os 10 mandamentos, gente. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, à luz de Moisés e à luz de Cristo, o que a gente aprende? Que não é sobre uma fala vazia, mas é sobre um conceito e algo que está por dentro, está no coração. É a essência daquilo que a gente deve carregar. Está fazendo sentido, irmãos? Então, o que a gente precisa levar é isso. E Bildade, ele tentou, de alguma forma, deixar Jó no passado. E não é essa a questão. E aí, vamos lá. Depois de fazer isso, o que Bildade faz? Bildade, não satisfeito em questionar, né, com relação ao pecado de Jó e com relação a trazê-lo e ficar preso ao passado, ele entra agora num contexto de natureza. E ele vai usar exemplos da natureza para provar para Jó que ele estava errado, que Jó estava errado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma filosofia da causa e efeito. Se você está vivendo isso, é porque você fez isso. É isso que Bildade está querendo dizer. Aí olha só como é que ele vai entrar. Vai para a sua Bíblia aí, para você ler comigo. Olha os versículos de 11 a 13. Como é que ele vai usando exemplos da natureza agora. Ó. Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. O que ele está dizendo? Papiro era uma planta que dependia de muita água. Um papiro, ele cresce onde tem muita água. Então, ele cresce na beira dos rios. Se você plantar ou retirar o papiro, que é uma planta que depende de muita água, e colocar na seca, ele vai morrer. Aí, Bildade está falando o seguinte para Jó. Jó, assim como um papiro fora da água murcha e esmorece, você está murchando e esmorecendo porque você está longe de Deus. Está entendendo? Olha só, ele está usando o exemplo da natureza para provar para Jó que Jó estava errado. Então ele usa o exemplo do papiro. Aí ele continua, versículos 14 e 15. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. O que ele está dizendo? Da mesma forma como é inútil você se pendurar numa teia de aranha, porque ela não vai te suportar, ela não vai te aguentar.
Assim é você, Jó, tentando se firmar na convicção que você está trazendo para a gente. Uma hora você não vai suportar e você vai cair. Então para de continuar forçando algo. É isso que ele está dizendo. Você está entendendo, irmãos? Sério, você está comigo? Está fazendo sentido? De novo, lembra do princípio que eu falei? Bildade tem o propósito de provar para Jó que ele está pecando e por isso que ele está sofrendo. Tá ligado? Então ele está tentando de todas as formas provar para Jó que Jó está errado, que ele tem que reconhecer que ele é um pecador. Então ele já falou do passado, já falou do pecado, já falou da causa e efeito, agora ele está usando os exemplos da natureza para provar que Jó está errado. Olha como é que ele é um bom... E lembra que Jó é um livro poético. Então ele está usando, né? Tem uma poesia por trás aqui, né? A questão do diálogo, tudo aqui. Então ele está usando isso. Então com essas palavras ele está tentando levar Jó a reconhecer que ele está pecando e por isso que ele está sofrendo. Aí nos versículos 16 e versículos 22, ele vai falar de jardim. Eu não vou ler o texto todo para a gente poder caminhar já para o próximo capítulo. Ele vai citar o jardim, ele vai dizer que uma flor não subsiste se ela for retirada. Ele vai falar das flores que quando arrancadas do jardim elas morrem. E se foram arrancadas do jardim é porque elas têm problemas. Então ninguém chega no jardim e arranca as flores bonitas. Você arranca ervas daninhas. Mas se as flores estiverem com uma peste, né, com alguma coisa ali, que infelizmente algum bicho, enfim, você tem que arrancar aquela flor, porque ainda que ela seja uma flor bonita, você tem que arrancar para que você não prejudique todo o jardim. E aí ele está usando desse exemplo para dizer o seguinte, Jó, da mesma forma como a flor é arrancada do jardim, porque ela está com algum problema, Deus está te tirando da presença dele, por isso que você está sofrendo, porque você tem algum problema. Está entendendo, gente? Então, Bildade, ele está construindo todas essas afirmações para levar Jó a reconhecer que ele estava errado. E aí o capítulo 8 é Bildade fazendo tudo isso com Jó. Está comigo até aqui? O que a gente aprende até aqui? Rápidas lições. Primeiro, cuidado ao julgar o sofrimento alheio. Primeiro ponto que a gente tem que aprender aqui. Bildade já chegou julgando logo. Para de falar besteira. Até quando você vai ficar com essa conversa fiada? Está sofrendo à toa. Levanta, rapaz. Quantas vezes você já viu gente falando assim? O cara está sofrendo, está lá, né? Às vezes depressivo, num problema, sofrendo com família. Aí você chega e vem te ajudar, dá um abraço, né, no cara, dá um ombro. Ô, acorda, rapaz. Levanta, rapaz. Que bobeira. Bobeira ficar chorando, rapaz. Levanta isso aí, rapaz. Você não é homem, não, rapaz, né? Ou seja, você passa a julgar o sofrimento do outro baseado naquilo que você está vivendo. E você não entende o sofrimento do outro. Então, primeiro, cuidado ao julgar o sofrimento alheio. Porque pode ser algo justo. Realmente a pessoa pode estar sofrendo e deve estar sofrendo, por isso ela está daquele jeito. Então, cuidado a você julgar o sofrimento alheio. Uma segunda lição que a gente aprende aqui rapidamente nessas palavras de Bildade. Nem todo sofrimento é resultado de pecado pessoal. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Está sofrendo também, ela deve estar em pecado. A família está sofrendo, passando dificuldade, a família não está avançando, a família não deve estar avançando, porque deve estar todo mundo em pecado. Sabe? Gente, sofrimento é algo natural na vida do ser humano. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você deixou de ser humano depois que você se entregou para Jesus? Sim ou não? Você deixou, irmão? Você está em dúvida? Tem alguém que não é humano aqui? Por favor, manifeste-se agora. Gente, nós somos humanos, somos ou não somos? É inerente da humanidade o sofrimento. Nós vamos sofrer. Nem todo sofrimento é resultado de pecado, por favor. Não é. Isso é teologia distorcida e deturpada. Estou misturando as duas palavras. Então, não é. Terceira lição. A teologia sem empatia pode causar dano espiritual. Outra coisa, que tem muito teólogo, santarrão. Já viu o santarrão? É o cara que o tempo todo está só na teologia, não tem empatia com ninguém. Tem que ser desligado mesmo. Tem que morrer. Não é possível. Como é que pode estar no ministério aquele homem, aquela mulher daquele jeito? Cara, calma. Vamos cuidar de pessoa por pessoa, vamos olhar nome a nome, não números. Falei isso um dia desse com alguém que aqui a gente não olha nome, a gente não olha números, a gente olha nome, a gente sabe quem é cada um, a gente está tratando cada um na sua dificuldade, no seu problema, na sua facilidade, e não, a gente tem que usar a teologia com empatia. Porque se não tiver empatia, você causa dano espiritual na vida da pessoa.
igual Bildade está tentando fazer com Jó. E por fim, aqui nesse capítulo apenas, mesmo os que têm conhecimento sobre Deus podem errar em seu julgamento. Porque tem muita gente que é sábio a respeito da Bíblia, e está tudo bem, que bom, mas até estes erram no seu julgamento, gente. Podemos errar, pastor erra, teólogos erram, pessoas maduras na fé erram, diáconos erram, líderes erram. Por quê? Porque isso também é natural do ser humano. A gente vai errar, inclusive com relação a isso. Estamos juntos até aqui? Beleza? Então vamos lá. Jó vai responder agora. Agora a gente entra na resposta de Jó, desse diálogo com Bildade, beleza? Depois desse tempo de fala de Bildade, Jó ele entra com a sua fala. Basicamente, a fala de Jó, ele quer responder 3 perguntas. Ele vai colocar a sua fala na intenção de responder 3 perguntas, que são essas aqui, ó. Primeira pergunta que Jó tenta responder na sua resposta. Como posso ser reto diante de Deus? Capítulo 9, de 1 a 13, é o que a gente vai ver. Segunda pergunta, nós vamos depois falar uma por uma, tá? Segunda pergunta, que Jó coloca na sua resposta. Como posso me encontrar com Deus no tribunal? Ou seja, a ideia de Jó nesse momento é, para que eu prove que sou inocente, qual é o lugar que você prova a inocência? No tribunal. Então Jó está assim, então como eu poderia estar diante de Deus no tribunal para mostrar para os meus amigos que eu sou inocente? Essa é a pergunta de Jó. E terceiro, no capítulo 10, ele vai também ficar focado em responder essa pergunta. Por que eu nasci? Para que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Essa é a pergunta. Então Jó, ele está entrando nessas perguntas, ok? Então vamos olhar uma por uma. Então vamos lá. Primeira pergunta que Jó vai fazer e vai se questionar na resposta. Como posso ser reto diante de Deus? Você pode abrir sua Bíblia ou olhar, eu sei que ela já está aberta, né? Vamos para o capítulo 9? Vamos comigo? Então Jó respondeu, na verdade sei que assim é, porque como pode um mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas ele poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele até dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue diante de mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que estás fazendo? Deus não revogará a sua própria ira debaixo dele. Se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Então, queridos, os versículos de 1 a 13, ele está tentando perguntar. Olha o versículo 2. Na verdade, sei que é assim, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ou seja, como eu posso ser justo, como eu posso ser reto diante de Deus? E ele vai discursar com uma coisa em mente. A única maneira de provar que ele era justo era estar diante de Deus no tribunal. Porém, Jó ao mesmo tempo já fala assim, mas como eu poderia estar diante de Deus no tribunal? Quem sou eu para estar diante de Deus? E nesse momento Jó, ele vai descrever vários atributos de Deus e adorá-lo. Ele vai dizer que Deus ele tem sabedoria invencível, que no seu poder ele controla a terra e os céus. Por isso ele vai falar de montes, montanhas, constelações estrelares, né? Usou nomes de algumas delas aí. Ele quem as criou, ele que deu nome, é isso que ele está dizendo. Ele vai dizer que quem ousaria processar um oponente que tem o poder de abalar a terra, de criar as estrelas e andar sobre o mar. Ele está dizendo isso aqui, né, na sua resposta. Porque Deus não é apenas invencível, mas também invisível. Ao único Deus eterno, imortal, invisível, mais real. Não é assim que a gente canta?
Então, como posso eu estar diante dele? Como poderia eu me apresentar reto diante daquele que é o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso? O versículo 13, vai para o seu versículo 13 aí. Dependendo da sua versão, você vai encontrar aí termos diferentes. Eu gosto de olhar para esses termos porque faz a gente crescer. Por exemplo, na minha versão, que é a Nova Almeida Atualizada, a NAA, ela diz assim, o versículo 13: Deus não revogará a sua própria ira, debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Ok? Está na minha versão. Quem está com a Almeida Revista Atualizada, não vai aparecer o monstro Raabe. Vai aparecer os auxiliadores do Egito. Ok? Quem está com a Almeida Revista e Corrigida, vai aparecer os auxiliadores soberbos. Alguém está com essa aí? Auxiliadores soberbos. Ok. E quem está com a NVI, que é a Nova Versão Internacional, peguei essas 4 que são as mais comuns. Está escrito: o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Alguém está com essa aí? Lá atrás. Quem vê o monstro Raabe? Levanta a mão aí, na sua versão. Ok. Pastor, o que está acontecendo aqui, pastor? Né? Que é isso aí? Agora eu fiquei confuso, né? Bem que é importante a gente ler a Bíblia e poder fazer essa comparação entre as versões, né? Muito legal a tecnologia ao nosso favor, né? Porque antigamente eu pegava a Bíblia mesmo assim, né? 4 diferentes e colocava uma do lado da outra. Agora no meu aplicativo lá eu coloco e vai em paralelo as 4 assim do lado. Coisa linda, gente, né? Ainda vem em hebraico do lado assim para você olhar. Ô, rapaz, maravilha a tecnologia, né? Então assim, a gente pode comparar as versões. Pastor, o que isso quer dizer? Então vamos lá. O monstro de Raabe, ou monstro Raabe, é um termo da mitologia dos não israelitas, ou seja, que não era do povo de Deus. Lembra que Jó, segundo os historiadores, foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Lembra? Lembra que eu já falei isso? Maria fala, lembra, ninguém balança a cabeça, né? Mas lembra disso, tá? Jó, segundo os historiadores e estudiosos, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Beleza? Ou seja, não tem no livro de Jó a nomenclatura de uma teologia já desenvolvida por Moisés, por exemplo. Tá? Então, quando Jó usa dessa expressão, ele está usando de uma expressão comum da sua época, da mitologia da sua época, e ele está usando essa expressão. Então, vamos lá. O monstro Raabe, segundo a mitologia daquela época, não do povo de Deus, tá? Não do povo de Deus, da mitologia, era um monstro marinho que foi derrotado por Deus na criação do mundo. Isso na mitologia lá, tá? Então esse é o monstro de Raabe. Porém, o termo Raabe, que não é a mulher lá de Jericó, tá? O termo Raabe aponta como um símbolo do Egito, que no tempo de Jó era uma grande nação. Era uma nação, uma das maiores e aquela que mandava naquele tempo. Beleza? Então, quando Jó fala, ele usa o termo que Deus não revogará a sua própria ira e debaixo de Deus, ou seja, adiante de Deus se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Ele está dizendo, em outras palavras, que diante de Deus se curvam os demônios e aqueles que servem ao Egito, que é a grande potência daquela época. Ele está dizendo o seguinte: Deus, ele é soberano, grande, insondável e justo, ao ponto de que os poderosos da nação do Egito daquela época se curvarem diante dele. Fez sentido agora? Por isso que na sua versão você vai ver os auxiliadores do Egito, que não tem nada a ver com o monstro Raabe, mas é porque na sua versão já está traduzido na forma que interpreta o texto. Fez sentido? Então, no hebraico está monstro Raabe, mas na tradução para o português, para algumas Bíblias já veio já a tradução explicando o que é o auxiliador do Egito. Por isso, auxiliador soberbo. Por que auxiliador soberbo? Porque os egípcios eram soberbos. Eles se achavam os maiores, a maior potência. Então, eles agora se curvam diante de Deus. Jó está dizendo o seguinte: Deus é soberano e insondável. Seu poder é imensurável. E todas as potências mundiais se dobram aos seus pés.
Basicamente, é isso que quer dizer o versículo 13. Fechou? Escreveu tudo aí para você não esquecer mais? Anotou na Bíblia, circulou Raabe, colocou aí o monstro, colocou tudo? Espero que sim. Então você vai se lembrar disso. Que o que nós estamos aprendendo aqui, Jó está dizendo o seguinte: eu não tenho como provar minha retidão diante de Deus, porque Ele é insondável, Ele é o Todo-Poderoso, que inclusive as nações potências, e ele usou, as estrelas se dobram, os montes se dobram, a criação se dobra e as potências se dobram. É isso que ele está dizendo. Ele está concluindo a sua afirmação de que todos estão debaixo da soberania de Deus. E isso significa que nem Jó, nem nós somos dignos da sua presença. E por mais retos que a gente seja, jamais chegaremos perto da exigência da retidão de Deus. Ok? Por isso que não é possível que nenhum de nós seja salvo por nossa própria conta, porque nós não vamos alcançar jamais a exigência da retidão de Deus com a nossa retidão. Está comigo, irmão? Está aqui? Está entendendo a parada? Faz assim comigo. Faz assim. Está entendendo nada? Faz assim comigo. Deixa eu aprender aqui. Mais ou menos, faz assim, ó. Alguns fizeram assim, né? Então estão entendendo mais ou menos. Então está no caminho, está no caminho. Então vamos lá. Primeira pergunta, então, como eu me apresento reto diante de Deus? Segunda pergunta que Jó quer responder. Como posso me encontrar com Deus no tribunal? Capítulo 9, 14 a 35. Olha o versículo 14. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? O que Jó está dizendo é o seguinte: ele mesmo não tem condições de fazer isso. Ele não vai ter condições de se apresentar diante de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: o que eu vou dizer? Se eu estivesse diante de Deus, o que eu diria? Então veja que ao mesmo tempo Jó está dizendo assim: eu só posso provar minha inocência se eu estiver no tribunal diante de Deus. Mas se eu estiver no tribunal diante de Deus, o que eu vou falar? Quem sou eu para falar algo diante de Deus? É isso que ele está dizendo. Não tem como, o que eu vou dizer? Queridos, mais adiante no estudo, por isso você não pode perder os próximos capítulos, mais adiante nos estudos, Deus estará diante de Jó, ele vai ter uma conversa com Jó, e ele vai colocar 77 questões para Jó. E Jó vai responder, sabe quantas? Nenhuma. Nenhuma. Ele vai se rebaixar a sua pequenez e ignorância e se calar. Ele não tem condições de falar diante de Deus. Então, muitas vezes a gente quer questionar o Senhor, né? Mas eu pergunto para você, o que nós poderíamos dizer diante de Deus? O quê? O Senhor errou? Olha, o Senhor não está certo fazendo isso? É isso que nós falaríamos? Deus, acho que o Senhor está colocando muito sofrimento na minha balança, eu poderia colocar menos? Conhecemos os 8 bilhões de habitantes do mundo para saber que o nosso sofrimento é maior do que os outros 7 bilhões 999? Será? Quem somos nós para dizer que Deus está errado? É isso que Jó está dizendo. Ok? E aí Jó vai continuar, ainda nessa resposta para essa pergunta, tá? O que eu faria se eu pudesse declarar a minha inocência? Versículo 20, olha lá, 9 e 20. A gente está andando um pouquinho mais, não vou ler todo o capítulo 9. Está no versículo 20? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. Ele está dizendo o seguinte: o que eu vou declarar diante de Deus? Ainda que eu ache, que eu saiba que eu seja justo aos meus olhos, diante de Deus, o que eu falaria? Senhor, eu sou inocente? Ele está dizendo isso. O fato de eu falar já vai me condenar. O fato de eu abrir a boca já vai me trazer culpa. Eu vou ser culpado. É isso que ele está dizendo. Então, eu não tenho o que falar. De que adiantaria se eu pudesse estar no tribunal diante de Deus? Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Ele é o Senhor. Ele é Deus, ele é dono de todas as coisas. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas tem algo, gente, fantástico, fantástico. Se você puder sublinhar, circular, marcar, faça isso. No versículo 32 e 33 do capítulo 9. Eu acho que isso aqui, cara, se eu pudesse eu parava aqui e ia embora para casa. Porque os versículos 32 e 33, eles são fantásticos.
Porque eles vão dizer assim, olha, porque ele não é ser humano. Ele quem? Deus, está falando de Deus, tá? Porque ele não é ser humano. Como eu, a quem eu responda. Ou seja, ele não é ser humano como eu. Como é que eu vou responder a ele? Aí ele continua. Se formos ao tribunal juntos, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Fantástico. O que Jó está dizendo aqui? Se ao menos tivesse um mediador entre nós. Gente, que maravilha. Que coisa maravilhosa. Jó está dizendo assim, se ao menos Deus fosse humano, ou se houvesse um árbitro, ou seja, um mediador entre eu e ele, um advogado entre eu e ele, talvez eu poderia me tornar justo. Ai, gente. E aqui a maravilha desses versículos é que agora está apontando para quem? Para Jesus. Para Jesus, que coisa maravilhosa, gente. Porque aqui Jó está reconhecendo que sozinho ele não consegue, ele não tem jeito, ele não consegue conversar com Deus, mas se houvesse um mediador entre eu e Deus, eu poderia ter a oportunidade de falar com Deus. Irmão, você está entendendo o privilégio que a gente tem? Você está entendendo a honra que você e eu temos, o privilégio de que hoje a gente pode falar com Deus por meio de um mediador que se coloca entre eu e Ele, um advogado que está diante do Pai no trono celestial, intercedendo por mim. Você está entendendo, meu irmão? Amém, querido? Eu posso dizer que o meu Deus é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, ele foi homem, ele é homem, e ele é como eu, ele foi como eu, e porque ele é como eu, ele sabe o que eu sinto, ele sabe a minha dor, ele sabe do meu sofrimento, ele sofreu, ele passou fome, ele sofreu sede, ele foi para a cruz, ele derramou o seu sangue no meu lugar. E diferente de Jó, que não tinha naquele momento um mediador, mas ele já tinha esperança no mediador, eu e você temos um mediador, um árbitro, um advogado que está entre Deus o Todo-Poderoso, grande, insondável e justo, e eu. Glória a Deus por isso. Porque agora quando eu olho para o Senhor, eu tenho a plena convicção de que eu não falo por mim, mas quando eu oro, eu falo em nome do meu mediador, Jesus. Isso é maravilhoso. Porque a Bíblia está apontando toda para Jesus. Amém, querido? Fantástico, fantástico. Separe esse versículo, irmão. Guarda esse versículo. Sublinha, circula, marca no seu celular, manda para o seu WhatsApp, aquele que você conversa com você mesmo. Mas faz isso. Porque esses versículos são maravilhosos. Caminhando para o final, a última pergunta que Jó faz é: por que eu nasci? Por que eu nasci? Nesse momento, querido, do capítulo 10 agora, Jó não está mais falando com Bildade, agora ele está falando com Deus. Ele já não está mais respondendo para Bildade agora. Até aqui ele estava falando com Bildade, agora ele está falando com Deus. Nesse momento, ele rasga com Deus. Ele fala, ele se abre para Deus. Olha os versículos 18 a 22. Vamos direto para lá? 18 a 22. O que diz o texto? Por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias. Cessa, pois, e deixe-me em paz para que por um pouco de tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, ou seja, para a morte. Para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Jó, ele está olhando para si mesmo e dizendo assim: ah, Deus, eu estou morrendo. Eu vou morrer daqui a alguns dias, porque a situação dele estava crítica mesmo. Ele está dizendo assim: Deus, eu estou tão pertinho da sepultura, se o Senhor me der só esse pedacinho aqui, ó, de felicidade, eu já estou feliz. Se o Senhor me der só esse pedacinho aqui de alívio até a sepultura, eu já estou feliz. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: qual é o propósito da minha vida? Para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui?
A pergunta de Jó é honesta. Ele não conseguia entender o que ele estava fazendo. Jó não conseguia entender o que Deus estava fazendo. E era importante que ele não entendesse. Por que, pastor, que era importante que Jó não soubesse o que Deus estava fazendo? Porque se ele soubesse que Deus estava usando a sua vida para derrotar Satanás, ele simplesmente teria encostado e esperado confiantemente que a batalha termine, porque ele sabia que Deus é grande, insondável e justo. Se Deus revelasse para ele assim, ó, Jó, você está sofrendo porque eu estou aqui no embate com o diabo, e eu vou provar para ele quem eu sou, o meu caráter, e que você me adora por quem eu sou e não pelo que eu te dou. Se ele fala isso para Jó, Jó fala o quê? Tamo junto, Senhor, vou segurar a onda aqui, pode terminar aí. Mas não. Talvez isso aqui responda aquela sua pergunta. Por quê? Por que que eu não entendo os propósitos de Deus no sofrimento que eu passo? Porque para Deus é importante que você não saiba. Porque enquanto você sofre, você pode adorá-lo. Se submeter a Ele. E dizer, Senhor, eu continuo aqui com o Senhor. Mesmo que eu esteja a um passo da sepultura. Eu continuo te adorando. Jó não sabia. Ao mesmo tempo que ele não entendia, ele estava se submetendo à soberania de Deus. Sabe, irmãos, há momentos que nós não vamos entender. Tem momento que você não vai entender. E deixa eu te falar uma coisa, não é para entender mesmo. É só para se submeter e deixar Deus agir. Jó pensava que a vida dele era um desperdício. Para que eu nasci? Eu podia ter morrido lá depois de ter nascido do ventre da minha mãe e ter morrido naquela hora já ter sido melhor. É isso que ele está dizendo. Ou seja, para ele está dizendo o seguinte, a minha vida é um desperdício. A minha vida é um desperdício. É isso que ele está dizendo. Só que ao mesmo tempo que Jó pensava que a vida dele era um desperdício, ele não tinha ideia de que o livro que foi escrito para falar sobre a sua história e para a glória de Deus seria usado para abençoar milhões, bilhões de pessoas por todo o tempo até a volta de Jesus. Para ele, a vida dele não valia nada, mas para Deus ele está dizendo, a sua vida vai ser usada para que eu cumpra o meu propósito e eu chegue aonde eu quero. Querido, entenda isso aí, olha. Nada do que é entregue a Cristo pela fé e com amor é desperdiçado. Nada. Tudo que você entrega para Jesus com amor, dedicação e pela fé não é desperdício. Jó estava falido e enfermo. E tudo que ele podia oferecer ao Senhor pela fé era o seu sofrimento. Mas era justamente isso que o Senhor desejava a fim de calar o diabo. O que você tem feito com o seu sofrimento? Você tem se fechado, se trancado e chorado apenas, ou você tem colocado diante de Deus? O que você está fazendo com o seu sofrimento? Aquele que você não está entendendo nada, aquele que você não sabe qual é o propósito, aquele que você não entendeu até agora por que você tem que passar por isso. Sabe aquele negócio que você chega em casa e fala assim, no banho, meu Deus, Senhor, por que comigo? Todo dia é a mesma coisa. Pai, porque quando eu acho que está dando e aí acaba tudo. Sabe, o que você está fazendo com o seu sofrimento? Jó está me ensinando que eu devo pegar o meu sofrimento e glorificar a Deus com ele. Pastor, mas isso é muito difícil? É difícil, mas é o certo. É assim que eu glorifico o Senhor. Por mais que Jó não entendesse nada, a teologia que a gente tem hoje, parte dela é comprovada e baseada na história de Jó, o primeiro livro a ser escrito. E aí eu fecho dizendo que você e eu podemos entregar os nossos sofrimentos a Jesus, porque Jó nos ensinou que é possível. E que hoje nós podemos confiar no nosso mediador. Afinal, Jesus nos livra e nos salva. Ele é o nosso árbitro. Jesus é o nosso resgatador. Amém? Quando Jó clamava, ao menos se tivesse alguém entre nós, você pode dizer, obrigado, Senhor, porque existe alguém entre nós.
Obrigado por Jesus. E quando você pensar que o seu sofrimento está muito grande, lembre-se do que Jesus sofreu por você. Eu tenho certeza que não vai chegar a se comparar ao que ele fez por você. Feche seus olhos, querido. Esse Deus grande, insondável e justo é o mesmo que se fez carne e habitou entre nós, vimos a tua glória. Esse Deus grande, insondável e justo é o mesmo que se faz presente no seu coração. Esse Deus grande, insondável e justo é o mesmo que está olhando para você e entendendo todo o sofrimento que você está passando, mesmo que você não esteja entendendo. Mas esse Deus grande, insondável e justo aguarda de você fidelidade, seriedade e adoração, mesmo no sofrimento. E quando você pensar em desistir, irmão, presta atenção, quando você pensar em desistir, e você falar que você não está aguentando mais, lembre-se que você tem um mediador, alguém que sofreu muito mais que você, para que hoje você pudesse se firmar nele e saber que um dia essa dor vai passar. E quando essa dor passar, Deus vai te colocar diante de uma balança e você verá que a balança do seu sofrimento foi leve e momentâneo, comparada à glória que Ele vai te dar na eternidade. Apenas confie nele e se firme nele. Senhor, obrigado, Deus, pela tua graça, obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado pelo Deus grande, insondável e justo que tu és. E ao mesmo tempo, um Deus presente, conosco, imanente e que habita nos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor não apenas criou as constelações e o universo. O Senhor não apenas é aquele que as potências mundiais se dobram e se dobrarão diante do Senhor. Mas o Senhor é aquele que se fez homem para nos entender e mostrar para a gente assim, olha, eu te entendo, porque o Senhor nos entendia. Mas para ficar mais claro para a gente que o Senhor nos entende, o Senhor se fez homem. Viveu entre nós e deu a sua vida através de Cristo Jesus, para que hoje pudéssemos ter esperança. Sabe, Deus, a gente não vai ser aqui, de alguma maneira, dizer para o Senhor assim, Pai, pode ficar tranquilo que está tudo fácil. Não, não é a verdade. A verdade, Deus, é que tem muita gente sofrendo. A verdade é que a gente sabe que tem muita gente que em muitos momentos faz como Jó. Para e fala, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Qual o propósito da minha vida? Eu não estou entendendo nada. Eu acho que eu sou um inútil. Quando a gente pensar isso, Deus, porque a gente pensa, ajuda a gente. E nos mostre na tua palavra que, por mais difícil que esteja, o Senhor nos deu um consolador, que caminha conosco, que nos ajuda, que nos fortalece, que habita no nosso coração. E quando está tudo ruim, é Ele, e é o Senhor através dEle, que nos traz a alegria, que nos traz paz e esperança. Senhor, traga isso hoje, por favor, aos corações daqueles que sofrem. O Senhor, que é o Deus grande, insondável e justo, sonde os nossos corações e nos dê paz. E que a gente glorifique o Senhor através do nosso sofrimento. Por favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine e te ajude a compreender cada vez mais os propósitos e os desígnios dele na sua vida. Vamos com Deus e até mais. Até a próxima, se Deus quiser.